virtuoso, ou continente ou incontinente, eles sabem o que eles devem fazer. Porém, o virtuoso faz o bem com facilidade e prontidão. O continente faz o bem com dificuldade lutando. O incontinente é diferente, porque o incontinente ele sabe o que deve fazer e ele também luta contra si mesmo, assim como o continente, porque ele também tem as paixões desreguladas ou não muito fortificadas. Só que a diferença do continente para o incontinente é que o incontinente, nessa luta que ele tem, ele perde. Então, isso é basicamente essa a diferença do continente para o incontinente, que os dois sabem o que é o bem, os dois lutam contra si mesmos, só que o incontinente perde. O incontinente, ele às vezes ele é levado, de modo geral, pelas paixões, tanto que muitas vezes quando ele termina de fazer aquela ação ruim que ele fez, há uma chance maior de haver certo nível de arrependimento. Isso é o que o incontinente, ele perdeu essa luta, porque em algum momento ele estava lutando, só que ele perde a luta e ele comete um ato imoral. E aí, o quarto nível desses quatro, que é o nível do vicioso, é mais grave do que o incontinente de modo geral, ele está num nível que, além dele fazer algo errado, próprio semelhante ao incontinente, ele nem luta contra si mesmo, porque muitas vezes ele não está nem aí para a noção de bem. Porque às vezes ele às vezes tem uma perversão tão forte em relação às suas disposições que a própria noção de bem dele já está desgastada, deturpada. Tanto a questão do intelectual, tanto a questão dos apetites. O vicioso, de modo geral, além do problema, vamos assim, afetivo, e uma das coisas que distingue ele acaba também tendo um problema, não é apenas, porque ele tem os apetites, né, nesse sentido mais afetado, muitas vezes do que a gente até vai ver isso aqui, do que o incontinente, só que às vezes também afeta a questão também da própria noção de bem. Nesse caso, ele estaria desprezando, assim, né, a própria, o que é o certo e errado, tá nem aí, digamos assim. Né? Porque a luta, isso é importante, enquanto a pessoa está lutando, eventualmente ela até pode perder, se a pessoa perder a luta, ainda mais se for um pecado mortal que ela fez, ela deve voltar com humildade, pedir a Deus a graça, né, e confessar o pecado dela. Então ela está lutando, ela está com essa disposição de voltar cada vez mais para Deus, né, e pedir humildade, se arrepender do que ela fez com arrependimento sincero e voltar cada vez mais para Deus. Isso é incontinente. O vicioso, o problema muitas vezes do vicioso é que ele às vezes ele não se arrepende, esse é um dos problemas. Ele até pode se arrepender, Deus pode dar uma graça, a pessoa também tem que rezar para pedir a Deus para que possa ajudar, né, nesse aspecto, mas o problema do vicioso é que eventualmente ele tem uma dificuldade em se arrepender da ação. Então, geralmente, se a pessoa se arrepende pelo menos daquilo, existe até uma chance que a pessoa possa superar, assim como, digamos assim, e subir, vamos dizer assim, essa escada, né? Assim como existe, por exemplo, do continente chegado virtuoso, o incontinente ele pode ser um dia, talvez, com a graça de Deus, né, sonar um continente e depois até ser virtuoso nesse sentido, né? O vicioso também pode, só que aí, digamos, a pessoa tem que lutar mais, e também é mais importante que a pessoa peça ainda mais a Deus a graça para que possa ser ajudada. A graça cura também nesse aspecto. A pessoa também tem que pedir, e também até pedir para que outras pessoas rezem também por ela também. Por exemplo, o próprio às vezes o próprio diretor espiritual dela, pessoa de confiança, também pedir também para que possa ajudar nesse sentido.